Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma aula aqui da Intense Ensina e hoje a gente vai falar sobre força elástica e forças de atrito, tá bom? Então vamos lá. Hoje é uma aula mais rápida e direta, não tem muito o que comentar, mas aqui acho que vai falar mais, né, sobre esse conteúdo. Então vamos falar primeiro sobre a força elástica. A Robert Hooke foi um contemporâneo de Isaac Newton e ele estudou, né, a questão de deformação, força, relação, né, elasticidade, molas, etc. E o Hooke percebeu, ele percebeu que desde que a deformação, né, de uma mola seja pequena em comparação, né, a sua tamanho inicial, haverá uma proporcionalidade entre a força aplicada e a sua deformação. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Quando a gente pega esses desenhos aqui, a gente percebe que no primeiro desenho aqui, ele tem um tamanho L0, né? Depois que a gente aplica uma força F1, ela aumenta essa deformação, né? A mola foi puxada, então tem esse X1, L0, né? O tamanho inicial, e depois a nova estrutura da mola depois que foi puxada, então o L1. No segundo caso, quando a gente puxa com uma força F2 que é superior a F1, a gente tem um novo X, né, um novo espaço que está sendo criado dessa deformação, o tamanho inicial L0, e esse L2 é o tamanho novo, que é quando aplicado a F2. Então a gente percebeu que existe uma proporção. Logo, a gente tem que nesse caso, ficou meio torto aqui, mas a gente tem que nesse caso que você tem uma proporcionalidade, como eu comentei, da força aplicada e em comparação, né, o X e também, né, o SL0, o L0, né? Então vai ser uma proporção. E isso, a partir daí a gente tem aqui a lei de Hooke. O que quer dizer a lei de Hooke? A lei de Hooke quer dizer que a força é igual a constante de proporcionalidade, a constante de cada mola, vezes o x. O x nesse caso seria, né, a distância, né? O x quer dizer sobre essa deformação que acontece na mola, beleza? E acontece, quando você está em comparação com a mola, você vai aumentando a força, você vai aumentando também o nosso x, né? Ou seja, essa variação, né, esse comprimento da mola. E a partir daí a gente pode perceber que o F, né, que vai ser a força igual a K vezes X. Esse K é uma constante, ou seja, cada mola tem um valor. E o X é a nossa distância que é feita. Esse K, ou seja, o X, ele é uma variação. Ele é uma variação do que? O K vezes o L, que é o comprimento novo da mola, vezes L0, que é o comprimento inicial. É a mesma coisa. Fazendo aqui na multiplicação, a gente tem que a força ela é igual a constante K vezes o L, que é o comprimento, né, novo, menos o K vezes o L0, o comprimento inicial. Então a partir daí a gente vê, a partir desses gráficos, uma variação que acontece, né, da nossa mola a partir quando você aplica uma força, e assim vai ter nossa variação do comprimento inicial para um comprimento novo, e uma variação, né, que tem, né, esse x, que é a variação do quando está no inicial e vai para o tamanho comprimento novo. E quando você tem, né, você vai puxando, você não pode ficar puxando a mola, né, e vai ser infinitamente, uma hora ela vai romper. E isso se chama um ponto de ruptura, como está nesse gráfico aqui. Esse ponto de ruptura, esse pontinho vermelho, é quando você puxa a mola até chegar a um ponto que a estrutura, né, a composição que é feita aquela mola não aguenta. Então você tem um limite, né, que aqui o limite dela, né, pode ser chamado também de limite de elasticidade, até que acontece uma ruptura, estoura a mola, né. Então é importante a gente entender, né, que tem esses limites desses materiais. Quando a gente está estudando aqui, quando a gente tem esses bloquinhos aqui do lado, que está descrito aqui, a gente percebe, né, que a força elástica ela tem uma variação, né, ela vai se variando ao longo do tempo. Como assim? Perceba. Quando você tem aqui a mola, nesse ponto aqui no primeiro caso, ela está
parada, beleza? Mas no segundo caso, você tem uma variação, você puxou esse bloquinho, então você tem uma força da mola que você está puxando sobre o bloquinho, beleza? A mola no bloco, o bloco, né, puxando. Você tem uma força no bloco puxando a mola, no caso. Só que a mola faz uma força contrária ao movimento, porque ela quer voltar ao seu estado inicial. A força elástica, que é o FL, né, que é uma força que tende a levar o bloco de volta à sua posição inicial. Devido a isso, dizemos, né, nesse caso, a gente diz que ela é uma força de restauração. Nesse caso, a gente pode chamar, né, que a força, o módulo da força elástica é igual ao K, que é a constante, vezes X de módulo, tá bom? Lembrando que esse K, cada mola tem um valor, beleza? Ela é uma característica de cada mola, o material que está sendo feito. Então, nesse terceiro caso aqui, a gente vê que a mola, né, você comprimiu a mola e você tem, né, uma força sendo contrária à força elástica, e você tem ela querendo empurrar a força elástica, né, a força elástica querendo empurrar a nosso bloquinho para o seu estado inicial, porque o estado inicial está aqui, ó, o zero. Então é esse que é o estado natural, o estado de equilíbrio, que não tem nenhum gasto de energia, ela está tranquilo ali. Então ela quer voltar a esse estado, ela quer manter esse estado tranquilo. Então aqui no segundo caso, né, a gente tem uma força elástica puxando o bloquinho para voltar ao seu estado inicial. Você repara pela setinha dos vetores, e nesse caso a gente tem uma força elástica contrária, né, ao movimento da força comprimindo, né? Ela está empurrando o bloquinho para voltar ao seu estado inicial, tá bom? Então é isso aqui que a gente precisa entender aqui nesse terceiro caso. Então, vamos falar um pouquinho de forças de atrito. Tudo tem causa de atrito envolvido. Quando a gente empurra um bloco numa superfície, quando a gente dá um zoom, como eu fiz aqui nesse círculo, aqui do lado a gente tem um zoom que eu fiz, você tem que toda superfície ela tem uma rugosidade, ou seja, ela tem uma, como posso dizer, uma rugosidades, né? É uma palavra mais fácil, né? Acho que ela tem umas protuberâncias, né? Que fazem com que diminui, né? Que impede um pouco esse movimento. Então, assim, todos os corpos, eles têm entre si, como está escrito aqui, eles têm forças tangentes à superfície de contato. E você tem dois tipos de forças de atrito, o cinético e o estático. Quando há deslizamento entre as superfícies, a força de atrito é chamada de força de atrito cinético ou dinâmico. Então, ou seja, está tendo um movimento ali, um deslizamento. Já diz o nome cinético, dinâmico. E quando não tem, né, como é força de atrito estático, já a palavra já diz estático, está parado. Então não há deslizamento entre as superfícies, né? A força de atrito é chamada de força de atrito estático, como está aqui escrito aqui. Então o que acontece? A força de atrito, muitas vezes as pessoas têm a ideia de dizer que a força de atrito é sempre contrário ao movimento. Nem sempre é. Por exemplo, quando você tem um homem caminhando, você tem uma velocidade, né, como está representado aqui pelo vetor, você tem uma força de atrito à frente dele e uma contrária, sinal menos. O pé do homem, ele empurra o chão para trás. E o solo aplica no pé do homem uma força de atrito. Uma força de atrito estático que tem o mesmo sentido do movimento. Se não tivesse isso, o homem não ia conseguir andar, ele ia deslizar. Então, por causa disso, da força de atrito, você consegue andar. Então, é uma maneira da gente ver que uma força de atrito pode ter, sim, o sentido do movimento. E a força exercida por uma superfície, né? Você tem uma constante, né? Uma resultante, a força de atrito, você está puxando esse bloquinho, né? Uma força, por exemplo, uma corda puxando, então você tem um torque, então você tem a resultante da força de atrito em relação à força normal. Então, quando você faz a decomposição dos vetores, você tem aqui uma resultante, uma força resultante. Então você tem umas leis também em relação às leis do atrito cinético. A primeira lei, né, como se diz, né, a força de atrito ela não depende dos materiais, do que eles são feitos, né, e do seu estado de polimento. Mas assim, caso você utilize um lubrificante numa determinada superfície para empurrar determinado material, determinado corpo, aí sim, né, a força de atrito vai depender, né, do lubrificante do que do material, porque o que vai considerar vai ser
o lubrificante. No caso 2, né, na segunda lei, a força de atrito ela é aproximadamente independente da velocidade do corpo em relação à superfície. E assim, na realidade, há uma pequena diminuição na intensidade da força de atrito quando a velocidade fica muito alta. Então, quando você coloca muita velocidade em determinado corpo, você não tem mais o atrito e assim você, vamos dizer, por exemplo, um carro, né, em alta velocidade, ele não tem mais um atrito com a rodovia, né, com o asfalto, e ele passa reto, vai embora. Um exemplo, né, a aquaplanagem, né, quando tem muita água, o seu carro perde contato e assim vai embora, né, bate, não tem mais contato com o solo, os pneus. Né. Também tem um terceiro ponto, que a força de atrito não depende da área. E o quarto ponto, que a intensidade da força de atrito é proporcional à intensidade da força normal entre os corpos em contato. Isso quer dizer, né, como está representado aqui, a força de atrito é igual a um μ cinético vezes a força normal, onde a constante de proporcionalidade, né, μc, né, às vezes você vai encontrar também μd ou μe quando for relacionado a dinâmico, né, o dinâmico vai ser relacionado ao cinético, né, e quando é estático vai ter μe, né. São coeficientes de atrito cinético, né, que isso depende também dos materiais. Em relação já às leis, né, do atrito estático, você tem que, não tem muito que fugir, é a mesma coisa, como eu falei. Quando for estático, você tem um μe aqui, né, representado, vezes a força normal. É a mesma equação, o que você vai ter que ter cuidado nesse caso é... Quando for um atrito estático, você põe um E, e quando for cinético, você põe um D ou C, né? Mas provavelmente a gente utiliza o C, né? É mais comum. E aí quer dizer que a força de atrito estático ela atinge seu valor máximo, né? O bloco está na iminência de movimento. Ou seja, quando você está puxando um bloco, você está puxando como esse bloquinho aqui, você está puxando ele está parado. Aí você vai puxar, porque a força de atrito é maior que a força que você está puxando. Mas ela vai atingir seu máximo a força de atrito quando o bloco vai movimentar. Então ali é o momento de ruptura. Ali aquela força de atrito vai se tornar atrito cinético. Então a força de atrito você vai puxando, você tem uma força puxando o bloquinho até superar a força de atrito estático, tá bom? Então é isso que quer dizer a força de atrito, né, que ela tem um limite, né, iminência até ela se romper e assim você coloca o bloquinho em movimento. Então é um importante ponto, uma reflexão para a gente entender melhor esse estudo aqui. E quando você está fazendo isso aqui, você tem um estudo de ângulos de atrito. Isso quer dizer, quando você está estudando ângulo de atrito, a gente também tem que saber qual que vai ser a nossa força de atrito aqui. Qual que vai ser o ângulo dele, né? Eu lembro que a gente falou que é tangencial a força de atrito, por quê? Quando a gente fez essa decomposição desse bloquinho que está descendo, a gente tem a força normal, a força de atrito contrária ao movimento, o bloquinho está descendo. Então você tem o peso, o Px, né, que é a nossa decomposição em x, e o Py, decomposição e o ângulo θ aqui, tá bom? Então o que acontece? Você tem que a força de atrito, como a gente viu ali, é igual a μ. A gente pode considerar que esse bloco que está... Vamos considerar que ele está parado, né, no início. Esquece essa setinha aqui. Se ele está parado, como que a gente vai descobrir? Mas de qualquer forma, se está parado ou está, né, cinético, a gente descobre aqui. Considerando que ele está parado, então a gente tem o μ estático, né, vezes a força normal, que a gente viu. E isso daqui vai ser o que? A força normal é o que? É Py, certo? Por que elas, né? Porque se ela está, você pode considerar como Py aqui. Logo, a gente sabe que fica igualando isso aqui, a gente tem que μe vezes o Py. O Py vai ser o que? Vem aqui, vou colocar aqui em cima. Py é igual a P vezes cosseno de θ, certo? Então fica P, que isso aqui vai ser igual a força normal. Então fica P vezes cosseno de θ, ok? E a gente também tem que achar em x, então a força normal a gente achou em y, né? Agora em x, que o movimento no caso ele está sendo em x, né? Então a gente tem que a força normal vai ser px
E o px vai ser o quê? P seno de θ, tá bom? Logo, a gente tem os valores que a gente achou aqui, né? A gente achou nessa decomposição, a gente pode igualar as duas equações. Então fica P seno de θ igual a mi e P cosseno de θ, igualando as duas equações. Então, nesse caso, a gente pode cortar P com P, né? Os dois pesos. A gente encontra que o nosso mi, né, o coeficiente, o ângulo desse atrito, ele é seno de θ dividido por cosseno de θ. Isso daqui é tangente. Então, por isso que a gente fala que a força de atrito ele é tangencial ao movimento, né? Como eu comentei lá no início, que está aqui, os corpos exercem entre si forças tangentes às superfícies de contato. Então a força de atrito ela tem essa nomenclatura devido a o mi, né, o coeficiente de atrito, ele ser tangencial ao movimento, tá bom? Então é isso, pessoal, vamos lá? E para finalizar a aula, né, a resistência dos fluidos. O que isso quer dizer? Quando você tem um corpo num fluido, ele faz resistência a esse fluido, né? Você tem uma aplicação, um corpo, né? Então uma velocidade, né, aplicada à direita e tem uma força de resistência do fluido contra esse movimento, contra essa velocidade do fluido. Então você tem que a força de resistência é igual a 1K vezes a velocidade elevada a n. E vamos explicar o que é cada coisa aqui, né? Vamos lá. O V é o módulo da velocidade, o n é a constante que para velocidades baixas, menos de 1 metro por segundo, vale 1e, para velocidades mais altas vale 2. E o K é uma constante que depende da natureza do fluido, do formato do corpo e da área A do maior seção reta perpendicular ao movimento. Então, eu não vou me adentrar muito, né, nessas especificações aqui, mas isso vai cair, esse conteúdo mesmo de força de atrito, força de elástica, são equações simples mesmo, são duas variáveis, né, que aparecem, né, um K e um X, ou a força de atrito que é um Mi vezes uma força normal. O que você vai ter cuidado é que vai aparecer às vezes esse ângulo de atrito, que a gente tem que fazer essa decomposição aqui, mas não é nada de um bicho de 7 cabeças, mas é um conceito mais simples mesmo, mas a gente vai assimilar melhor nas próximas aulas quando a gente for fazer exercícios, mas isso aqui é uma introdução. Caso você gostou dessa aula, curta, comente e compartilhe, né? E claro, se tiver dúvida, comente mesmo pra gente tirar essas dúvidas, tá bom, pessoal? Então espero vocês na próxima aula, que será de resolução de exercícios, e até mais.